aqueles que vieram buscar isso, ou que nem vieram pensando nisso, mas que a sede que o Espírito Santo nos dá, como terra seca, buscando a Ele, esteja presente hoje nessa manhã, e que realmente a gente nos livre de toda a religiosidade, de todo o legalismo, de todos os pensamentos que a gente vai colocando e soterrando na nossa cabeça, o que é realmente um Deus de amor, um Deus grandioso, um Deus que cuida, um Deus que vê, um Deus onisciente, um Deus onipresente que está aqui. Que a gente possa abrir os nossos corações, que a gente possa continuar esse louvor, encerrando esse louvor e começando a palavra com os corações abertos, não para a palavra de homem, não com a alma querendo ouvir alguma coisa para sair daqui motivados, mas que nosso espírito se abra, o nosso coração se abra, para que o poder do Espírito, o poder do Evangelho faça diferença na nossa vida, e que a gente possa, sem expressão ou sem força de linguagem, mas que a gente possa impactar nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossa casa, mudarmos, sermos bênçãos, sermos sal, sermos luz, aquecermos, termos comunhão e não sermos uma igreja apenas de nome, mas de fato relevantes como cristãos individualmente. E isso geraria um avivamento jamais visto. Nós gostamos e queremos tanto avivamento, mas vamos nos avivar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem-vindo a todos vocês que estão aqui. Visitantes, bem-vindos novamente. Vocês são bem-vindos, os visitantes. A Maísa falou, tem aí o QR Code. A gente gosta de tomar café, né, amor? Muito. Então, vocês que quiserem estar juntos, conhecer a gente, eu mandar uma mensagem. Se você não for muito de café e quiser conversar, a gente está sempre à disposição. Vocês são bem-vindos. E hoje, nessa manhã, quase toda a pregação eu olho um pouco ali para fora e agradeço a Deus a manhã que nós estamos vivendo. Tem dias que estão ensolarados e eu particularmente sou fã do calor, do sol, mas tem dias que estão mais nublados, mas são dias que Deus fez, dias que Ele nos permitiu viver, muitas vezes com situações que não são fáceis, e certamente muitos de vocês estão aqui passando por situações que necessitam de respostas e milagres, e a gente crê num Deus que faz isso. Mas eu olho ali e vejo, obrigado, Mateus, e vejo o poder de Deus, sabe? Nós vamos pensar e refletir na palavra hoje exatamente sobre isso, o quanto a nossa vida ela vai sendo estreitada, sendo resumida, sendo encurtada, e quando a gente olha ali para fora, a gente vê quantas casas, quantas vidas, quantas histórias, quantas lutas, né? E a gente muitas vezes pela circunstância, e não é uma pessoa ou outra, é o ser humano, a gente começa a olhar para a gente, e a gente às vezes vem na igreja por um hábito, por um costume, já pensando em como vai ser quando eu sair. Chegamos em casa, na igreja nós estamos pensando o que nós vamos fazer quando chegar em casa. Quando a gente chega em casa, a gente está pensando como é que vai ser a segunda-feira no meu trabalho. A segunda-feira eu já estou torcendo para chegar a sexta-feira, né? E aí na sexta-feira eu estou alegre porque sextou e eu vou ter 2 dias. E Deus nos dá uma vida tão maior. Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. E com base na palavra hoje, eu quero que a gente, nosso coração seja despertado de forma sobrenatural, não motivacional, para o tamanho de Deus. Porque quando a gente entender o tamanho de Deus, e o que faz quando nós estamos em harmonia com o que a palavra do Senhor fala, o quanto esse Deus onipresente, onipotente, os nossos problemas se tornam tão pequenos. Um Deus que criou tudo, Deus que em Isaías 40, Salmo 117, 147, versículo 4, vai dizer que Ele chama as estrelas pelo nome. Um Deus que criou tudo, 6 sextilhões de estrelas. Que não fosse, né? Porque vamos colocar que isso não é perfeito, que fosse 1 milhão de estrelas. E Ele chama todas pelo nome, e elas obedecem. É um Deus que pode fazer o que for, a hora que for, da maneira como Ele quer. E nós diminuímos Ele, vivemos nesse mundo que tudo é rápido, o
culto tem que ser rápido, e a gente tem que se adequar às realidades do dia a dia, mas a gente hoje em dia compra pela internet, no mesmo dia as pessoas entregam, a gente faz trabalhos, antigamente a gente ia no banco, hoje em dia não vai no banco, faz pela internet e continua correndo. A inteligência artificial vem nos ajudar, mas também vem mostrar com que a gente cada vez quer fazer mais coisas em menos tempo, e aí a gente para olhar essa necessidade de fazer, e a gente esquece que nós todos aqui temos um tempo extremamente limitado aqui na Terra, um tempo, uma passagem, nós somos literalmente passageiros aqui, nós somos estrangeiros aqui na Terra, a nossa vida ela é eterna, Deus tem um outro propósito para nós. Poucos aqui vão viver 100 anos ou mais, alguns vão viver, mas poucos vão viver 100 anos ou mais, e a gente está preocupado com essa fagulha de 100 anos, perto do que é a eternidade, e essa reflexão, antes da gente ler a palavra, antes da gente entrar na palavra, é para realmente a gente conseguir racionalizar e entender o que a gente vive hoje, e depois perceber que Deus tem mais para a gente, Deus tem mais em amor, Deus tem mais em alegria, Deus tem mais em temperança, em longanimidade, em família, em comunhão, e talvez também tenha mais na parte financeira, talvez tenha mais em uma série de outras questões, mas Deus tem mais, Deus tem cuidado para a gente, e a gente tem que expandir, e olhar o tamanho de Deus, e entender que a vida eterna o que a gente tem que encarar na Terra, e não esse simples tempo onde a gente vive desesperadamente, buscando coisas que vão ficar. Então hoje eu vou falar com você sobre uma vida com graça. Uma vida com graça. O tema ele é bonitinho, atraente, ele é verdadeiro, ele é bíblico, mas vocês vão perceber que vai ser muito importante você entender o contexto do que é uma vida com graça e o que a palavra fala pra gente, porque a gente não pode tratar a palavra de Deus de uma forma superficial e motivacional. Deus tem uma vida com graça? Tem, mas não é por motivação, ela é o resultado de uma vida com Deus, e é algo literalmente sobrenatural, e é para isso que Ele nos chama. Eu vou ler com vocês Atos 2, de 2 a 4, só 2 versículos. Atos 2, de 2 a 4. Vocês, a maior parte já está acostumada, eu normalmente pego para ir de uma forma descritiva, trabalhando no texto. Eu vou trabalhar esse texto também da mesma forma, mas vai ser basicamente com 2 ou 3 palavras específicas que ele colocou aqui, que o Espírito Santo já está trabalhando com a gente de uma forma sobrenatural, porque a Isadora orou falando sobre isso. Alguns louvores falaram, esse último falou, não sabia que ia ser esse louvor, sobre a questão da necessidade de nós buscarmos o Espírito Santo para sermos cheios. Amém. Glória a Deus. Então Atos capítulo 2, versículo 2 a 4 vai falar assim: de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Deus, a Tua palavra é poder, que esse poder hoje entre na nossa vida, Pai, literalmente como algo que nos modifique, Pai, nos incentive a sermos ousados em espalhar o Teu amor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aqui, quando a gente lê Atos, a gente está falando de uma coisa extremamente importante, uma coisa extremamente fundamental para o cristianismo, que é o maior acontecimento da humanidade, e ele é real, comprovado, histórico e sobrenatural.
E o que eu quero destacar para vocês é que muitas vezes a gente tem tratado ele só como histórico. E o cristianismo, e nós vamos, antes de entrar na palavra, entender por que ele está se tornando apenas uma religião e apenas uma aplicação histórica nas nossas vidas. Quando Deus criou a humanidade, Ele fez o homem, fez os céus, fez a terra, fez o homem, de uma forma bem resumida. Vou abordar 3 ou 4 aspectos para a gente entender como o nosso cristianismo está desvirtuado e a gente precisa voltar para a origem. Então Ele fez o homem caiu. Deus falou assim: olha, você pode ter acesso a tudo, menos ali, àquela árvore. E como a maior parte de vocês sabem, Ele foi ali, comeu o fruto, a queda entrou no homem, o homem foi separado da comunhão que ele tinha com Deus. Mas Deus tinha um propósito desde aquela época. A Bíblia já vai colocando, a Bíblia ela é perfeita, ela se responde, e tudo que nós vamos falar aqui, ele tem contexto bíblico e aplicação bíblica sobrenatural e poderosa para a nossa vida. Então Deus, através de Jesus, já tinha um plano para que o homem pudesse retomar esse contato, retomar esse acesso a Deus, como aconteceu o véu ser rasgado. Então Deus enviou Jesus, seu Filho, que era Deus homem encarnado aqui na terra, para que ele pudesse vencer a morte que tinha entrado ali em Adão. A morte entrou ali, quebrou a comunhão. Então Jesus veio, ele venceu a morte. Jesus, Deus homem na terra, venceu a morte, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Tudo isso profeticamente já colocado no Antigo Testamento. E antes de subir também profeticamente já era dito por Jesus e pelos profetas que com a ascensão de Jesus seria derramado na terra o Espírito Santo, que entre diversas funções do Espírito, convencer do pecado, nos permitiria sermos lembrados das coisas de Deus. Então Jesus morreu, foi para o céu, depois no terceiro dia ressuscitou, esteve na terra, ascendeu aos céus, houve o derramamento do Espírito Santo, que foi o que nós lemos. E esse acontecimento, ele vem sendo soterrado na nossa vida e nos nossos corações. Em 5 minutos a gente vai fazer um panorama, porque são 2000 anos, mas é extremamente importante a gente olhar algumas coisas. A igreja no início, em Atos 14, ela vai falar que os cristãos, ele era considerado um braço do judaísmo. Atos 15. Então, os cristãos naquela época ali, mesmo depois do derramamento, eles eram considerados um braço do judaísmo. Em Atos 15, houve um concílio chamado Concílio de Jerusalém, onde aí efetivamente surgiu o cristão desvinculado do judaísmo para ser então uma religião única. E ele foi sendo uma religião cristã reunida em casas. Ela era perseguida e ela foi caminhando e expandindo, né? Lembrando que nessa época, aqui as Américas não existiam em tese para eles, porque eles viviam ali no Oriente. O Oriente é onde o pensamento é completamente diferente do nosso Ocidente. Nós vamos pontuar rapidamente isso no final. E eles foram se espalhando. No ano 300, 3 séculos depois, de uma forma resumida e apertada, em Roma, que era o império daquela época, o cristianismo foi autorizado e depois ele foi oficializado. Quando ele foi oficializado, ele parou de precisar se reunir de uma forma um pouco mais escondida nas casas, e sendo divulgado de família em família, de comunhão em comunhão, de comunidade em comunidade, e ele passou a poder ser realizado como é hoje, em lugares abertos. E a partir desse momento, muitas coisas começaram a entrar, porque era uma época de muita adoração, era uma época onde muitos deuses, e a Bíblia fala isso o tempo inteiro, do povo de Deus se desviando e adorando outros deuses, e Deus falando: eu sou o único Deus, e só a mim você tem que dar a adoração. E aí a igreja teve que se centralizar, e a partir daí a igreja se tornou pastorcêntrica, ou dependendo, a católica, os padres, o Papa. Foi nessa data que ela começou a ser centralizada, sendo que a Bíblia ela nos mostra o tempo inteiro o sacerdócio universal, que quer dizer que cada um de nós
temos o Espírito Santo, cada um de nós somos sacerdotes na nossa casa, cada um de nós somos templo do Espírito Santo, cada um de nós temos dons que Deus tem para que a gente possa, dentro da igreja de Cristo, exercer funções. O pastor é uma delas. Então você tem um pastor, você tem um profeta, você tem um apóstolo, você tem um evangelista, você tem um mestre, entre vários outros dons, mas ela se tornou centralizada. Então um dos nossos desafios, eu estou querendo mostrar para vocês como a igreja ela foi se contextualizando de acordo com os acontecimentos. E ela viveu assim, nessa época de 300, imagina, você tinha os pergaminhos, mas você não tinha essa Bíblia como nós temos. A Bíblia só foi ser traduzida em 1300 por um inglês, em 1300, então são quase 1000 anos, aonde o clero, ele dominava o latim e ele falava o que ele queria a respeito das Bíblias. As pessoas, a grande maior parte das pessoas não sabiam. É como se eu estivesse aqui, falasse, vocês não tivessem, então vocês tinham que acreditar no que eu falasse. E a igreja, eu não estou falando de igreja A, B ou C, eu estou falando de história, de fatos comprovados. A igreja cresceu através de um mecanismo de segurar informações, de não repassar informações, porque o clero dominava o latim, então eles exerciam uma forma muito grande, mística, de poder em cima das pessoas, e esse poder se traduz em dinheiro, em prestígio, em crescimento, em indulgências, em comprar o seu lugar no céu, em pagar para limpar os pecados. E a igreja foi crescendo de uma forma extremamente, aos olhos humanos e da forma como a gente analisa humanamente, de uma forma pensada. Tudo que era falado era entendido como verdade, e qualquer um que se pusesse contra, ele era considerado herege, queimado, morto. E assim, em 1300 se traduziu a Bíblia para o inglês, em 1500 Martinho Lutero traduziu para o alemão, e ele fez a reforma. 1500, estou falando, arredondando as datas, tá? 1500, quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia também para o alemão, ele fez a reforma protestante, onde alguns de vocês conhecem, 95 teses, e ele falou algo extremamente fundamental, importante, mas básico, que a Bíblia é as 5 solas: só Jesus, só a Escritura, só Deus, só a graça. E ele trouxe ali, e só a fé, e ele trouxe ali uma revolução, falando, não, nós passamos 1500 anos, as coisas estão sendo distorcidas, mas eles não tinham acesso. Mais ou menos nessa data de 1500 foi também quando começou a existir impressões, de uma forma mais arcaica, lógico, da Bíblia que nós temos hoje. Só que acontece o seguinte: antigamente o povo padecia porque não tinha acesso ao conhecimento, porque não tinha cultura o suficiente. Mas a luta continua, porque o inimigo, ele não vai parar. Então, se a gente tem acesso hoje, o inimigo, ele continua. E se a gente parar para analisar, em 1500 foi a época onde eles vieram para as Américas e desenvolveu-se na área ocidental uma cultura completamente diferente do que era na região oriental, e a gente vivia naquela época um feudalismo onde o poder estava nas terras, e aí a gente passou ali pela Revolução Comercial, Revolução Industrial. Então a gente vai agora falar o que a gente vive hoje, uma revolução, um feudalismo tecnológico, onde o domínio está nas mãos das pessoas que dominam a internet. A quantidade de informações que eles têm a respeito de nós é gigantesca, a gente querendo ou não. E aí a gente vive um feudalismo, um domínio, um poder tecnológico, onde a gente olha e vê coisas que não são, onde nós somos ludibriados, não por falta de conhecimento, mas porque são distorcidas as informações. Quando a gente olha na internet algo extremamente espontâneo, extremamente bonito, uma foto com cabelo na praia, aquela foto demorou 5, 6, 7 horas para fazer, e a gente olha e fala, nossa, como essa pessoa é feliz, olha só, ela está na praia, e foi todo um processo para mostrar algo que não necessariamente ocorreu. E a gente vem vivendo, aplicado para a gente aqui no Ocidente, um feudalismo religioso, onde o poder, ele opera não mais pela falta de informação, mas pelo excesso de atividades.
Hoje em dia você ser crente, você tem vigília, você tem show, você tem culto de quarta, e vão se trazendo tantas atividades, vão se trazendo tantas coisas de um Deus, desculpa a expressão, domesticado, que Ele atende o que a gente quer, a hora que a gente quer, e se Ele não atende, a gente vai ter que procurar em outro lugar. E a adoração errada, ela continua até hoje de uma forma equivocada. E Deus, Ele só quer o nosso coração. Ele não quer que a gente fique rico, Ele não quer que a gente... Ele não é um Deus de justiça, um Deus de amor, mas Ele quer o nosso coração. E a gente vive em uma época, por causa desse contexto, e por causa do pouco conhecimento bíblico, pela distorção, e por nós não conhecermos a verdade, que é o que nos liberta, aonde a gente se cria geracionalmente, pessoas que têm medo de escuro, que têm medo de andar na rua, mas não têm medo de pecar. O pecado é algo natural, o pecado é normal, o pecado ele entra na igreja, e nós passamos a ter dificuldade de pontuar as coisas como pecado. E lá na frente eu vou falar sem polêmicas, cada um tem a sua convicção com Deus. Uma das partes onde o enchimento vem ali, ele fala para encher-se do Espírito e não com vinho que nos embriaga e nos leva à devassidão. Nós vamos entender esse texto. E a gente tem tanto medo de abordar tantas coisas, e a gente vai soterrando tudo que Deus deu. É uma estratégia maligna? Cada um pode imaginar. Eu acho que é, porque a gente não tem mais a luz da Bíblia, a gente não tem mais o enchimento do Espírito. E em Atos, esse momento absurdamente que mudou a história da humanidade, que retomou a ligação do Pai com o Pai, que enviou o Espírito para nos convencer da verdade do juízo. Hoje, apesar de ser algo tão impactante, tão importante, se tornou quase que um acontecimento histórico. E se cada um de nós não vigiarmos, a Bíblia, ela se torna um livro, mas ela não é um livro. Em Romanos fala que a Bíblia é poder, e ela tem poder na nossa vida. E a gente tem dificuldade de exigir que um cristão leia a Bíblia, e a gente tem que incentivar e tem que fazer curso, quando na verdade, como cristão, a gente deveria ter desejo. Mas são muitas informações, a gente não tem tempo, e isso tudo vai desvirtuando. Então o texto, agora falando do texto, para entender o momento que a gente vive e a distância que a gente está, o que malignamente ou humanamente ou a modernidade nos traz, nos distanciando completamente do propósito que Deus tem para cada um de nós, trazendo sonhos não errados, mas muitas vezes sonhos que vão ficar aqui, porque doído ou não, daqui uma geração ou duas, muito provavelmente ninguém vai lembrar, nem da gente, nem do que a gente construiu. Se Jesus não voltar, o que é tão importante para a gente se vai. Quem me conhece sabe, perdi meu pai, minha mãe faz um pouco mais de tempo, e a gente vê quantas coisas quando uma pessoa falece, que são importantes para ela, mas que na verdade a gente vai ter que passar para outra pessoa, vai ter que doar, e assim vai ser com a gente. Então a gente tem que entender que nós temos um Deus extremamente grande e poderoso, e que nós não podemos achar que nós somos muita coisa, e não é diminuindo. Nós somos importantes na nossa família, nós somos importantes para a comunidade, nós somos importantes no nosso trabalho, mas acima de tudo nós somos importantes para Deus, porque se a gente não tiver nada disso daqui, e nem saúde, a gente vai ter vida eterna, porque a vida vai muito além do que a gente vê. E essa redução de Deus, essa redução das atividades nos faz vivermos de uma maneira fugaz. Então em Atos, quando houve ali o vento, né, o Espírito Santo descendo, ele fala que como um vento impetuoso, um estrondo. Então ele foi ouvido, ele foi sentido, ele foi visto através de línguas como se fossem de fogo. Então todos os sentidos, foi algo extremamente real, algo extremamente para todos os sentidos. As pessoas chegaram a entender pessoas de outras línguas falando como se fosse na própria língua. Então foi algo extremamente poderoso. Ele vai falar para a gente que eles foram cheios e que existiam ali línguas como se fossem de fogo. Quando a gente vai para a palavra, eu vou citar os versículos, depois se você quiser anotar, ler na sua casa, eu prometo que é exatamente o que eu estou falando que vai estar, depois você pode ver o texto.
para a gente não ficar lendo, mas aí a gente vai em Efésios 5, 18, 19 em diante, ele vai falar, sejam cheios, né? Ele vai começar falando, não vos embriaguei com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então primeiro vamos olhar, enchei-vos do Espírito. Nós estamos cheios do mundo, e aqui eu estou falando de mim, estou falando da minha família, estou falando do que a gente vigia, e certamente do ser humano como um todo, e dos cristãos, que nós vivemos num mundo cheio de coisas. Um mundo onde a gente vai na igreja 2, talvez 3 ou 4 ou 5 horas, e eu não estou falando na igreja para servir, eu estou falando para a gente ter aquele contato com Deus, aquele contato que eu nem preciso estar na igreja, aquele contato que eu posso ter no meu quarto, deitado, ajoelhado, na cama, aquele relacionamento íntimo, que vai muito além dessas 4 paredes. Afinal de contas, nós temos o Espírito Santo quando aceitamos Jesus, que mora em nós, e nos tornamos templo do Espírito Santo. Essa palavra que eu estou colocando para você hoje, depois ela é muito densa, depois se for o caso, você veja de novo, pense, sabe, submeta ao seu crivo, o seu crivo cristão, para que a gente possa crescer, para que a gente possa depois até debater, entender o que nós podemos fazer para expandirmos esse reino, que é o objetivo de todo cristão. Então ele fala para a gente ser cheios, mas nós nos enchemos de tantas coisas. Nós temos que dormir 8 horas por dia, nós temos que fazer academia, nós temos que fazer exercício, nós temos que estar bonitos, nós temos que ter um trabalho, nós temos que estudar, fazer inglês, fazer curso, e tudo isso não é errado. A questão é que quando esse é o foco, a gente está falando para Deus, pode deixar que eu vou resolver, eu dou conta. Quando na verdade, quem aqui orou essa semana meia hora de joelho no chão? Provavelmente pouquíssimas pessoas. Quando meia hora de joelho no chão, talvez a gente tivesse coisas que nenhum curso vai trazer, nenhum homem podia fazer, e aí o poder dele ia ser tão grande em nós, que a gente ia ser luz, sal, vida, comunhão, fogo, e a gente ia se encher do Espírito, sabe? E a gente muitas vezes a gente, além de não estar cheio, a gente vê defeitos, e a gente quer tirar da gente, cutucando, tirando, machucando das outras pessoas. Não, você tem que fazer isso, você tem que parar de usar a roupa curta, você tem que orar, você tem que falar em línguas, você tem que ir na igreja, você tem que ler a Bíblia. Quando na verdade, se a gente, cada um de nós tivesse um relacionamento com o Espírito Santo, nós seríamos cheios de uma tal forma que todas as coisas erradas e essas arestas humanas que a gente tem que aparar, essa enxurrada do Espírito ia levar, e a gente ia mudar, sabe? Todos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos pecadores, mas eu acho que a volta de Jesus, ela está cada vez mais perto, e existe um mover, na palavra, várias profecias de cumprimento, e um deles é que essa manifestação iria vir para que as pessoas despertassem e entendessem que a gente vive muito com base em superficialidades. Eu acho que é isso que, como cristão, a gente tem que entender, que essa nossa geração, todos nós que estamos aqui, temos que chamar a responsabilidade e viver o sobrenatural de que Deus tem para a gente. E aí a palavra vai dizer para a gente se encher. Então a gente tem que deixar, a gente tem que querer, é intencional, né? A gente tem que se esvaziar, tirar o que tem do mundo, né? É uma coisa simples, mas tão impactante, tão importante. Ela vai falar, não se embriaguem, não se entorpeçam, não percam o chão. O vinho às vezes na Bíblia ele é ligado à alegria, mas aqui ele está falando do vinho, o mundo, com as coisas fugazes, os prazeres terrenos, que leva à devassidão, que leva à desgraça, que leva a coisas ruins. Então a gente não deve se embriagar com as coisas do mundo, que nos vão distanciar da graça e nos vão levar à desgraça. E o bêbado, a pessoa que está embriagada, como o texto fala aqui, o bêbado se derrama no próprio vômito, ele vira motivo de chacota, e é isso que espiritualmente, querendo ou não, porque a gente tem que crer, se a gente está na igreja e não crê que existe uma vida espiritual, não tem sentido. Então se a gente crê que existe uma vida espiritual, existe o bem, existe o mal, e quando a gente está embriagado com as coisas do mundo, vomitando coisas do mundo, sendo chacota do capeta, é o que acontece com a gente, é o que a palavra está falando para a gente.
E aí ele vem continuar 1 Tessalonicenses 5,9, então ele fala lá em Atos, eles foram cheios. Do que nós estamos nos enchendo? Primeira reflexão. Segundo, 1 Tessalonicenses 5,9, ele vai falar, não apagueis, mantenha aceso. Se é não apagueis, é porque está aceso. Em Atos, houveram línguas como se fossem de fogo, as pessoas foram acesas, acendidas, e ele está apagando. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo para todos nós. Ele não é, para o Alan um é forte, para o outro é fraquinho, para o outro é aceso, não, ele vem, só que a gente vai apagando, as tempestades vêm, as lutas vêm, os desejos vêm, eu quero namorar, eu quero casar, eu quero ficar rico, eu fico doente, eu preciso de um curso e não tenho dinheiro, eu ganho dinheiro e perdi dinheiro. Então as lutas vêm, as tempestades vêm, e o sopro vai ficando forte, e o Espírito vai apagando, e eu vou querendo mudar a minha saúde na minha força, eu vou querendo arrumar um emprego na minha força, eu vou querendo fazer as coisas na minha força, e aí eu esqueço de zelar pelo Espírito, de zelar por essa chama que é acesa, que todos nós estamos, essa chama que aquece, essa chama que aquece, que nos liga um ao outro, essa chama que aquece e traz comunhão, e traz proximidade. O Evangelho, ele é fogo, ele é luz, ele é brasa, ele é labareda. A labareda é o fogo, a luz ele aquece, ele te faz ver o próximo, ele te faz você ser luz, iluminar, e ele é além de aquecer, ele é luz. O Evangelho, ele tem que fazer com que a gente seja luz na vida das outras pessoas. E a gente tem que entender que todo esse vento, tudo isso que vem, a gente, ao invés de lutar contra, a gente tem que zelar pela chama do Espírito, para que ela fique acesa, para que ela permaneça viva. E a gente começa a entender que uma vida com graça é uma vida no Espírito. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E uma vida no Espírito é uma vida com graça, porque a graça de Deus, que é o favor imerecido, através de Jesus, através da nossa vida, ela só vai vir quando nós tivermos o Espírito Santo. Uma vida com graça é uma vida no Espírito. Efésios 4:30, a palavra é perfeita. Ela fala, não entristeceis o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, nós não somos crente triste, nós somos alegres. É a gente que entristece o Espírito. O Espírito nos traz alegria, nos traz temperança, nos traz paz, nos traz harmonia, nos traz sintonia. É isso que ele traz. A gente não pode entristecer. Hoje nós vivemos um evangelho motivacional de querermos alegrar o Espírito, e no máximo isso alegra a nossa alma durante algumas horas. Quando a gente tem um fogo, quando a gente está cheio, o Espírito está feliz, e você não quer saber se está chovendo, se está sol, se o outro fala em língua, você não fala, o outro comprou um carro, você não, você perdeu o emprego. Você sabe, eu tenho Deus. Quem é o meu problema perto do tamanho de Deus? Esse problema é enorme para você hoje, e você pode sair daqui, ele pode resolver. Assim como a gente pode sair daqui e não existir mais. E se a gente não vê o que valoriza, não o que tem preço, o que tem valor, é um sorriso, é um abraço, um Deus te abençoe, um vem aqui, um posso te ajudar, um vamos lá, sabe? Se a gente viver de uma forma superficial, no final das contas, quando a gente olhar para trás, muitos já passaram por isso, a gente, quando perde alguém, e eu estou dando como exemplo, porque glória a Deus, eu tenho isso muito bem resolvido, a maneira como Deus leva as pessoas, até isso, quando a gente vive no Espírito, quando Deus leva as pessoas que nós amamos, Ele prepara as pessoas, Ele prepara o nosso coração, fica a saudade, mas a gente tem certeza da salvação, a gente sabe que vai se encontrar de novo. Então até isso é poderoso, sabe? E para encerrar e para o final e a gente orar, a gente falou, uma vida com graça, é uma vida no Espírito. Agora, se a gente não está cheio, a gente tem uma vida vazia. Se a gente não tem o fogo, a gente tem uma vida apagada, uma vida fria. Então, a palavra ela é sobrenatural, mas ela é para a gente entender. E por isso que eu estou aqui conversando com vocês, para a gente, com base na palavra, entender que a gente tem uma escolha entre uma vida humana, do mundo, apagada, vazia, fria, e uma vida de poder, que não tem nada a ver com bens, ou com resultados, ou com mérito, mas uma vida de poder, uma vida aquecida, uma vida de comunhão, uma vida de luz, uma vida cheia do poder.
E falando em Bíblia, falando que a Bíblia se responde, em João capítulo 8, versículo 12, ele vai falar o seguinte: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Quando nós seguimos Jesus de verdade, falar que é cristão não quer dizer que segue Jesus. Você se converteu, o primeiro passo de uma caminhada onde ele vai ter que seguir, vai ter que abandonar, vai ter que renunciar. Então terá luz da vida. E João capítulo 7, 38, 39, 40, dali em diante, onde eu vou esmiuçar com vocês rapidamente e encerrar, ele vai falando: aquele que crer em mim, fluirá rios de água viva. Meu Deus, eu vou dar um contexto histórico para vocês entenderem. Quando Jesus falou isso, o que é que ele estava querendo dizer? Vamos abrir aqui João 7, para a gente ler, aplicar e encerrar. João capítulo 7, vamos ler do 38 até o 40. João 7, do 38 ao 40. Ele vai falar assim, talvez o João, mesmo que demore um pouquinho, eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Vamos começar no 37. João capítulo 7, do 37 a 40. Fala assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha que poderoso, é uma promessa. Isso não é só história, isso daqui existe um poder, isso daqui existe realidade, isso daqui existe um sobrenatural. E é assim que a gente tem que entender, assim que a gente tem que viver. Aí ele fala, isso foi no 38 e no 39. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento, Jesus estava vivo ainda, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Depois do 40 em diante eu vou só falar com vocês. Então, essa festa, no último dia da festa, essa festa era a festa, aqui Jesus estava na festa de tabernáculos. Os judeus tinham 3 grandes festas. Ele tinha a Páscoa, ele tinha a festa de Pentecostes e a festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo era onde eles ficavam em tendas para lembrar da época que eles tinham vivido no Egito, para olhar para trás e falar: se Deus me tirou dali, Ele me leva em qualquer lugar. Se Deus abriu o mar vermelho, Ele abre qualquer coisa. Era isso que Deus aplicava lá e aplica para a gente. Eles ficavam em tendas também para celebrar a colheita, os resultados que eles tinham tido ali, para celebrar o que eles estavam vivendo no momento, e também para messianicamente, enquanto a um futuro, olhar que um dia todos seriam morada, estariam morando no céu através do Messias que estaria por vir. E essa festa, durante 7 dias, todos os dias, eles desciam até o tanque de Siloé. Eles iam do templo de Jerusalém, desciam até o tanque de Siloé, o sacerdote. Era uma procissão. Jesus falou sobre águas no último dia da festa. Eles pegavam a água do tanque de Siloé. O tanque de Siloé foi onde Jesus curou aquele cego de nascença. Ele deu luz para uma pessoa que era cego de nascença. Aquela pessoa, conta em João capítulo 9, passou a enxergar, teve a luz da vida. Jesus fez essa cura. Eles iam até o tanque de Siloé, pegavam água, todo um ritual. Eles iam cantando, felizes, pegavam água com um jarro de ouro, voltavam cantando, subiam até o templo, derramavam essa água no altar. Durante os 7 dias eles faziam isso. No último dia, no auge, no ponto mais alto de tudo, eles faziam isso 7 vezes. E é nesse contexto que Jesus vem e fala: vocês estão vendo o que estamos passando aqui? Aquele que crê em mim, fluirão águas vivas. E aí a palavra fala no versículo 40, mas ali não tinha o Espírito Santo. Mas igreja abençoada, que o poder de Deus esteja com a gente. Hoje a gente tem o Espírito Santo de Deus. Hoje, cara, a gente pode fluir rios de água viva, a gente pode ser bênção na vida dos outros, e a gente se conforma com uma vida reduzida, como se fossem fatos históricos e não fossem fatos poderosos. E isso vai se tornando tão soterrado que pouquíssimas pessoas conseguem viver o poder de Deus. E se cada um de nós individualmente, porque o convite que Jesus faz ali, aquele que crer em mim, é um convite poderoso, especial, universal, mas só eu posso aceitar.
Só eu posso fazer com que essa promessa se cumpra na minha vida. Uma vida abundante, transbordante, que atinge outras pessoas. E glória a Deus, nós temos vivido isso. E só você pode aceitar. Só você pode passar de um cristão que aceitou Jesus. Um cristão que vai ver milagres, converter pessoas, tá aqui com a gente na igreja, um dia tá em outro lugar, de repente um dia você vai ser pastor, ou você vai... Não é que todo mundo tem que ter uma vida eclesiástica, mas quando a gente tem Jesus, a gente não consegue falar outra coisa, seja no nosso emprego, seja na nossa faculdade, aquilo está transbordando, a gente transborda do que a gente vive, e aí a gente vive uma realidade onde as pessoas têm medo, sonham com coisas ruins. Aí você vai falar, mas o que você faz? Eu vejo filme, estou falando contra, mas filme de suspense, filme de terror, filme de não sei o que. Aí você sonha, você não vai saber se é o capeta, se é espiritual, se aquilo está na sua cabeça. Mas quando a gente se enche do poder de Deus, a gente vai entender que até através de sonhos Deus fala. Até através de sonhos Deus fala, toma cuidado por ali, vai por aqui. Viver no Espírito é sobrenatural. Cara, eu fico emocionado, cara. Vocês não têm noção do poder de Deus. Cara, eu queria que Deus colocasse no coração de vocês. De verdade. Eu queria que a igreja fosse uma igreja de comer. Mas Ele vai fazer. Mas não sou eu, meu irmão. Ainda tem 3. Porque eu posso chegar aqui 3 anos para lembrar. Mas é isso. E hoje foi cumprido. Hoje nós temos o Espírito e temos um convite especial. E eu quero que você fique em pé para a gente orar junto. Você esteja confiante que Deus tem mais. Que Deus tem uma vida de graça para você. Muitas pessoas aqui passam dificuldades. Eu e o Tamara também passamos. Todas as dificuldades que a gente passou, Deus sempre foi tão bom. E eu peço a Deus que eu sempre esteja quebrantado, para que o poder dele flua na minha vida. E acima de tudo, eu peço para que eu diminua. Eu peço que vocês sejam cheios do Espírito. Glória a Deus. Porque a minha maior alegria é um dia ver essa igreja vazia, mas em cada um de vocês, nas suas casas, nos seus bairros, nas suas realidades, nas suas faculdades, construindo algo que a gente tem aqui. Isso não tem a ver com tamanho, tem a ver com amor. E não há nada no mundo maior do que o amor. Por isso, quando a gente fala que a gente ama vocês, que a gente pede para contar com a gente. E quando a gente ora, cara, a gente gostaria que as suas dificuldades fossem tiradas com a mão. Às vezes não vão ser, as nossas também não. Às vezes você vai continuar passando dificuldade financeira, às vezes você toma um remédio e não vai se livrar desse remédio. Mas quem tem Deus vive no pouco e no muito, como Paulo fala. E eu peço que hoje a gente... Isso é básico, isso não é um evangelho. A pregação ela foi densa, mas é o básico. É básico. A gente não pregou o que não está na palavra, que é o arroz com feijão. Coisa simples, sabe? A palavra diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Nosso pastor é Jesus. Aqui tem outros pastores, circunstancialmente, pela graça de Deus, eu sou o pastor dessa igreja. Louva a Deus por isso e fala que ouve. Então eu oro a Deus para que essa palavra entre no seu coração. E a vida fala, a Bíblia fala que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E eu peço para que você ore por mim e pela minha família, para que a gente seja esse pastor. E para que Deus levante aqui e no mundo pastores que têm a vida pelas ovelhas. Ovelha não é lã, ovelha é vida. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, o teu poder é grandioso, Pai. A tua palavra foi ministrada, os corações são abertos, nós somos terra seca, como diz em Isaías capítulo 12, versículo 3, a sua promessa de vir nos transbordar já vem há tempos, Pai. Transborde nos nossos corações, que não seja emoção, que não seja carne, que seja espírito, e que a gente se diminua totalmente, porque aí sim o teu espírito vai fazer efeito. Eu peço que nesta manhã, Senhor, uma pregação simples, mas densa, Senhor, seja compreendida pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor dê sabedoria a cada um que está aqui, ousadia a cada um que está aqui, Senhor, a Tua graça, Senhor, para suportar os problemas, Pai. O Senhor pode curar e nós pedimos cura, o Senhor pode trazer um emprego novo, o Senhor pode abrir portas na empresa, o Senhor pode, Senhor, trazer libertação, salvação, tirar, o Senhor pode tudo. E é o Senhor que pode, não é a nossa vontade, é o Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos, mas se dentro do teu plano, dentro da tua vontade, dentro da sua vontade soberana, entender que não é melhor que eventualmente a gente seja curado, ou que a gente mude de emprego, que a tua graça, Pai,
abunde, superabunde na nossa vida, e que a gente passe pelo fogo, Deus, com um sorriso, nos dê sorriso fácil, porque o Teu poder e o Teu Espírito faz isso, Pai. Dê a essa igreja, a igreja de Cristo, a cada um que está aqui, Pai, vontade de Te buscar, Deus, amor pelo Senhor, Pai, que a gente não viva com uma Bíblia histórica, Pai. A Bíblia um dia ela foi utilizada para coisas que não eram o que o Senhor queria, não era o Teu poder, Pai, que a gente possa entender o Teu poder através da palavra do Senhor. Abençoe o Teu povo, abençoe a nossa vida, abençoa, Pai, traga mudança, Pai, que a gente possa viver os últimos dias e sermos alegres na Tua presença, que a Tua alegria nos baste, que a Tua força seja a nossa alegria. E quando for assim, Deus, meu Deus, quantas coisas milagrosas nós veremos. E que hoje eu Te peço por último, aqui, seja dia de milagre. Cada um de vocês, coloque o que você está buscando para Deus. Talvez só você e Deus saiba, talvez nem sua esposa. Peça para Deus. Vamos crer que essa manhã talvez Deus vai fazer um milagre para que você entenda que Ele é Deus e que foi Ele que fez. E aí você, junto de Deus, vai entender que Ele está fazendo esse milagre, que é para você dar glória para Ele, e é Ele que vai fazer. Senhor, serve milagres nessa manhã, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus.